E tem mais convidado, tem mais entrevista, Andresa. A gente vai falar hoje sobre Alexandre de Moraes. Vamos continuar falando sobre a questão das penas altas que foram impostas aí aos condenados do 8 de janeiro, mas vamos falar também sobre a escolha de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, assunto que a gente estava falando na semana passada. Para isso, nosso convidado hoje é o ex-senador Roberto Requião, que está online com a gente, mas antes disso, vamos ver o que ele disse lá em 2017, a época da sabatina. É isso, pessoal? 2017, né? A época da sabatina do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Mas como Vossa Excelência afirmou, eu encerro o meu pronunciamento dizendo que no Senado Federal, se senador fosse o ex-ministro Alexandre de Moraes, não aprovaria a indicação do presidente da República de Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. E eu tento a seguir a orientação do jurista Alexandre de Moraes. Vamos chamar? Temos o Requião ao vivo conosco, produção? Então, vamos lá. Olá, senador, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa aqui, o Contexto Metrópolis. É um prazer bater um papo com vocês. O prazer é todo nosso. A gente estava assistindo agora um vídeo do senhor lá de 2017 sobre a fala do próprio Alexandre de Moraes durante a sabatina, em que o senhor fala que o próprio Moraes não concordava, não aceitaria votar nele próprio como ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto ao senhor, agora, quase 10 anos depois, aí 8 anos depois dessa sabatina, o senhor mantém a sua opinião? Vocês colocaram no ar uma intervenção minha no Senado. Vocês colocaram parcialmente. Eu não sei em que contexto ela foi colocada e qual é a sua complementariedade. Provavelmente eu continuo pensando a mesma coisa. Eu não tenho mudado a minha forma de ver o Brasil e as questões que nós estamos vivendo hoje. Mas eu precisava assistir por inteiro o que eu disse. Há quanto tempo faz isso? Eu fiquei meio perdido por falta de complementariedade do meu pronunciamento. Se vocês me fizerem o favor de colocar por inteiro, eu vou entender o que eu disse. Bom, se a gente colocar por inteiro, a gente vai ficar aqui até o final do dia, mas a gente vai contextualizar e certamente o senhor disse, o senhor deve, né, vamos puxar aqui na sua memória o que o senhor falou. Recentemente também a gente trouxe uma fala da ministra Gleisi, né, na época da votação da sabatina do Alexandre de Moraes, então que ela cita que o senhor teria encomendado na época um estudo para poder analisar se votaria ou não, né, a favor da indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. E ela diz que naquele estudo, né, havia elementos para dizer que ele não seria um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o contexto do que foi dito ali. De toda forma, a gente queria ouvir a avaliação do senhor, se o Senado acertou ou não em tornar o Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não conheço esse estudo e não conheço a declaração da ministra Gleisi. Agora, eu diria a você que a indicação do Alexandre de Moraes, nas circunstâncias em que o Brasil vive, foi esplêndida. Eu não vou dizer que o Alexandre tenha acertado em tudo o que diz. Eu sou jurista também, sou advogado. Mas ele teve coragem de enfrentar a agressão dura feita pela direita do Brasil ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, e está agindo com dureza e correção. Você me diria, mas as penas não são duras demais? Eu tenho que examinar essas penas todas depois do fim desse processo. Que penas vão aplicar aos que montaram o clima, os que incentivaram a mobilização popular para justificar uma intervenção militar? Esse processo tem que terminar de uma vez para a gente poder entender exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer. E daí vamos examinar, inclusive, as penas. Se você examina isoladamente, não, ela só fez um grafite com um batom em cima da estátua do Supremo, é claro que 17 anos parece um absurdo.
mas temos que ver o contexto. Quanto vai caber ao Bolsonaro, aos militares que estimularam, os que financiaram a ida daquela gente toda para o Congresso Nacional? Você fala sobre o relógio doado pela rainha ao governo brasileiro, que foi destruído, já foi reconstituído. Aquele sujeito que quebrou o relógio tinha condição intelectual para entender o que estava fazendo? Ou ele era apenas um imbecil mobilizado pela mídia e pelos interesses que queriam jogar o Brasil numa crise que justificasse a intervenção militar? Daí vamos pensar nessas penas em separado. Eu acho que elas podem ser reexaminadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas agora, se me pergunta o que eu estou achando do Alexandre, estou satisfeito como brasileiro e como advogado. Ele está impedindo ainda hoje que o Brasil seja submergido num golpe militar e numa intervenção de uma direita alucinada. Agora, acho que isso tem que parar, que o Congresso tem que voltar a ter parâmetros mais convergentes com a Constituição e que o próprio Supremo Tribunal Federal tem que reexaminar a forma dessas penas. Mas depois que isto acabar, no momento, como vai bem. Senador, essa pressão do governo norte-americano, né, sobre o Alexandre de Moraes, que sofreu aí a lei Magnitsky, agora esse final de semana, né, um dos secretários do Donald Trump disse que não vai parar enquanto o Supremo Tribunal Federal não revisar essas punições, principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor analisa isso? De que forma que o Brasil deveria responder a esse tipo de ataque à nossa soberania nacional, se é que o senhor entende que é um ataque à soberania nacional? É claro que é um ataque à soberania nacional. E eu diria a você que quem está sofrendo mais institucionalmente com as bobagens do Donaldo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está perdendo apoio no seu contexto democrático. Esse problema é muito mais americano do que nosso. Agora, o governo brasileiro tem que reagir. Não é de uma forma violenta, não é com desaforo, não é com palavrão, não é com gracinha, mas não pode deixar isso tranquilamente como está acontecendo. Então, eu acho que tem que haver uma reação. E eu acho que vai haver essa reação. Mas o governo brasileiro está perplexo, o Congresso Nacional está perplexo. Ora, por que isso tudo acontece, a meu ver? Porque nós não temos um projeto nacional. Nós não temos um projeto que leve as pessoas a se mobilizarem em favor do Brasil. Nós não temos um projeto. Nós estamos totalmente à matroca. A Petrobras hoje, 64% da Petrobras foi privatizada. E o pessoal... eu lembro do meu início no processo eleitoral, da minha juventude. Né? O petróleo é nosso, ia para a rua, montava barracas e tal. Mas não é nosso mais. 64% das ações não são nossas mais. E mesmo as ações especiais, as ações que têm direito a voto, estão tendo muito pouco valor dentro da Petrobras. A mesma coisa aconteceu na Eletrobras. Então nós estamos sob um ataque de destruição de um projeto nacional. Agora, o que falta mesmo é um projeto nacional. O Brasil quer o petróleo, o Brasil quer o domínio da água, o Brasil quer o domínio absoluto da educação, da saúde, ou vai privatizar tudo, transformar tudo num negócio? Mal administrado no interesse. Estamos muito mal nesse sentido. E é esta orientação de um projeto nacional que está faltando ao país hoje. Não vou me perder em detalhezinhos se o caba quebrou ou não o relógio dado pela rainha da Inglaterra. Que se me dá o relógio dado pela rainha da Inglaterra? Estou preocupado com a saúde pública do povo, com a educação, estou preocupado com o domínio dos recursos naturais estratégicos do Brasil, petróleo, água, a energia de uma forma absoluta. E o Trump é um trapalhão, mas o Trump está desmoralizando mais do que qualquer coisa os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos simbolizavam até hoje um país democrático, com erros brutais, mas na cabeça das pessoas simbolizavam um país democrático. Eles estão perdendo essa qualificação.
Agora, detalhezinhos menores aqui, o relógio valia ou não valia. Eu não sei se o sujeito sabia o que era aquele relógio, ou ele era um porra louca, um doido, mobilizado por uns irresponsáveis que pagaram a refeição, o ônibus, e quebrou aquele relógio que ele não tinha a menor ideia se era relógio ou não. Podia ser um relógio, podia ser um pinico de porcelana em cima da mesa e ele arremessaria no chão da mesma forma. Então, nós temos que acabar esse período pós-golpe. As sentenças têm que ser estabelecidas. Daí vamos ver, e parece a mim, e eu, pelo que vejo, pela entrevista que estamos fazendo a vocês também, que algumas coisas se afiguram a nós, em primeira mão, em penas absurdas. Mas nós temos que ver que pena vai ter o Bolsonaro, os generais, os oficiais, os financiadores de ônibus de mobilização que queriam jogar o Brasil numa espécie de uma revolução civil para pedir intervenção do Exército, que seria um exército antinacional, absolutamente voltado a interesses que não são dos brasileiros. Falta um projeto nacional de soberania, de valorização do povo e da nossa gente. Senador, dentro disso que o senhor está colocando, de que falta... Dentro disso que o senhor está colocando de que falta esse projeto nacional, o senhor, né, que é um político experiente, já ocupou vários postos importantes na política, enxerga que as eleições de 2026 existe a possibilidade de surgir um nome fora das polarizações justamente por uma ânsia do eleitor de um projeto de país? Você é a Andressa, o que me preocupa é um projeto para o Brasil, não é um nome. O nome é folclórico. É o Lulinha lá, Bolsonaro aqui, nome promovido pelo domínio absoluto das redes de televisão, da informação no Brasil. Precisamos de um projeto de Brasil, um projeto para o Brasil acreditar. Olha, eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu nunca tive maioria na Assembleia Legislativa. Eu nunca perdi uma votação, porque eu tinha um projeto de Estado do Paraná. E quando eu colocava uma matéria em votação, eu tinha discutido essa matéria com o conjunto dos deputados. Quando eu saía, por exemplo, do Brasil para assinar um contrato de empréstimo nos Estados Unidos, eu levava a oposição comigo, para eles verem o que a gente estava fazendo e para que se fazia. Eu resolvia fazer, por exemplo, 1.500 escolas novas, estaduais, uma hipótese. Eu levava esse projeto de escola para a Assembleia Legislativa e eu autorizava todos os deputados, depois de aprovado o projeto, de ir para o interior e dizerem, olha, esse projeto dessas escolas, das 1.500, 2.000 escolas, existe porque nós votamos a favor, que achamos que tem que melhorar o nível da educação no Paraná. Eu não dizia, essa escola foi do governo, não ia tirar fotografia minha na escola. Talvez se encontre uma ou duas fotografias em 1.500. Eu estava preocupado com o Estado e eu dividia esse munus, esse benefício da obra pública com a Assembleia Legislativa. Mas tem que ter uma liderança que leve esse projeto em frente, né, senador? Entendo que o senhor não queira personificar, mas quem apresenta esse projeto, quem lidera esse projeto é uma pessoa, ainda mais num país presidencialista como o nosso. Nesse sentido, o senhor... Não concordo com você, me perdoa. Quem lidera esse projeto é o Estado e a Assembleia Legislativa. Um projeto discutido com a Assembleia Legislativa, aprovado pela Assembleia, com a iniciativa do Estado que vai implementar, ele vai fazer, né? E assim a gente divide as coisas. Tanto que eu saí do governo do Estado do Paraná com 83% de aprovação. E eu não fui eleito por maioria. Eu fui 3 vezes governador. Depois, eu perdi um pouco da minha popularidade no Paraná, porque eu resolvi apoiar o PT. Mas eu não estava apoiando exatamente o PT, nem o Lula. Eu estava dizendo não àquela barbaridade que representava o Bolsonaro, aquelas ideias, aquela estupidez toda, dita em prosa e verso na televisão, no rádio. Eu achava que era impossível aceitar um governo com aquela natureza. E eu me desmoralizei um pouco porque aderiu a mim a rejeição ao PT. Hoje, por exemplo,
A rejeição, a última que eu vi do Lula aqui no Paraná é 71% de rejeição. Mas no momento que nós apoiamos o Lula, nós fizemos o que tínhamos que fazer. Não tenho dúvida alguma disso. Claro, eu perdi mandato, perdi tudo, mas eu não estou na política para conseguir mandatos pessoais. Eu estou para ver o Brasil crescendo. Eu agora saí do PT, estava no PMDB, que virou um balcão de negócio, uma vergonha total. Entrei no PT no processo eleitoral e agora estou no PDT, na esperança de que o PDT consiga colocar um projeto claro de governo, mas simples. Não uma presepada crítica, não um espetáculo de televisão, mas um projeto de governo. O que vamos fazer com o petróleo? O que vamos fazer com a água? O que vamos fazer com a educação? Como é que isso vai funcionar? Não é tão complicado isso. E daí nós temos uma direção. Eu, pessoalmente, acho que se o governo hoje tivesse um projeto de governo nacionalista, de soberania e popular, o Lula não estaria sofrendo o que está sofrendo no Congresso Nacional. A adesão seria muito mais ampla. E olha, eu fui 2 vezes congressista, eu conheço aquilo de perto, eu fui 3 vezes governador, eu fui deputado estadual, fui governador do Paraná 3 vezes. Tem que haver um projeto, isso não pode ser uma brincadeira. Eu vi, por exemplo, o advogado que vocês entrevistaram antes, bacana o cara, mas só que a realidade que nós vivemos hoje é um pouco diferente. É claro que, como advogado, eu gostaria de ver o sistema judicial funcionando em cima de princípios legislados mais corretos, mais duros, mais obedecidos. Mas hoje, se não tivéssemos o Xandão no Congresso Nacional, eles já tinham tomado conta do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e tudo mais. É um momento que não é perfeito, a meu ver, mas que eu apoio, porque eu não vejo. Da mesma forma que eu saí do PMDB e apoiei o Lula. É necessário que o Congresso faça o que está fazendo. Mas eu não vou ficar brincando se o cara que quebrou um relógio tem que ser condenado a 17 anos, a 2 anos, a 20 anos. Isso é ridículo. Eu acho que no fim desse processo, essas coisas têm que ser revistas. Por mim, pela Meila, pela Andressa, não, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Senador, Essas penas têm que ser revistas. Tem alguns absurdos claríssimos absurdos. Mas tem que acabar. Eu não posso admitir que, de repente, uma menina que pintou com um batom, uma estátua na frente do Supremo Tribunal Federal, tem uma pena maior do que o cara que estava tentando induzir o Brasil numa revolta popular absolutamente sem pé nem cabeça para entregar a um bando de militares completamente porra loucas. Vocês vejam a qualidade desses militares nos depoimentos que eles estão fazendo. É bárbaro você ver o que eles dizem, o que eles pensam. Bárbaro. Eles queriam tomar conta do Brasil. Isso não podia acontecer. Agora, o Supremo vai entrar numa linha, claro que vai entrar, mas no momento a linha que ele entrou é perfeita. Parabéns ao Xandão. Eu votei no Xandão. Eu era senador. Inclusive o pessoal aqui, o Lula, o De Lázari, que tinha sido meu secretário de segurança, me visitou no gabinete com o Xandão. E no começo eu dizia, pô, um cara indicado pelo Temer, vai ser uma barbaridade. E ele era filiado ao PSDB também, né, senador? Ele era filiado ao PSDB, o que gerou muitas críticas. Nessa época, acho que não. Ele era filiado ao PSDB, tanto que a Gleisi, quando cita o senhor na sabatina, ela é bastante crítica ao ministro, diz que o ministro perseguia adversários políticos e que era antidemocrático. Eu não lembro dessa pronunciamento da Gleisi, não. Aliás, a Gleisi diz coisas que eu não lembro. Muitas das quais não me agradam. Senador, eu queria entrar na questão das eleições, porque o senhor está no PDT, sabemos claramente que o senhor é contrário ao ex-presidente Jair Bolsonaro e tem aí as suas críticas ao presidente Lula e quer um plano, claro, um plano de governo para o Brasil. O Ciro, que também sempre foi um caminho aí no centro, que também é do seu partido, da mesma sigla, seria uma boa opção? O Ciro Gomes? Leila, deixa eu interferir um pouco na sua pergunta, como eu fiz com a nossa amiga Andressa. Eu não tenho críticas ao presidente Lula, eu tenho críticas ao projeto de governo. Está um horror.
É um horror o projeto de governo. O Lula é um social-democrata. Agora eu estou mais à esquerda, ele está mais à esquerda. Quem é que vendeu a Petrobras? Fui eu? Foi você, a Andressa, ou foi o Lula? Foi o Fernando Henrique e o Lula depois, foi o Graziano. Falta um projeto de governo, é uma coisa alucinante o que está acontecendo. Agora, o Ciro diz coisas, eu acho interessante o debate com o Ciro, mas eu acho que ele vai muito para a miudeza, ele quebra muito o relógio do Palácio do Planalto. Ele discute coisas menores, mas ele contribui muito para a qualidade da política brasileira. Eu tenho dito até ao Lupe, depois que eu entrei no PDT, não deixa o Ciro sair do PDT. Esse cara é importante para o PDT, é importante para o Brasil. E eu acho que o PDT tinha que ter um projeto claro, pequeno, sem muita firula, sem muito chapéu a ser quebrado, sem muito relógio a ser quebrado. Um projeto botando na linha do interesse brasileiro as empresas que são as empresas que levam o país ao progresso, as empresas indispensáveis do ponto de vista estratégico, as empresas estratégicas. Eu já disse, o petróleo, a luz, a energia de qualquer forma. Mas não está vendo, é uma brincadeira. Eu vejo aí, ligo a televisão, vejo lá o Lindbergh gritando de um lado. Não é assim, eu fui senador 2 vezes. Na minha época, eu não vou dizer que era a 10ª maravilha do mundo, nem que eu era a maravilha, mas era bem melhor do que essa esculhambação que está aí. Bem melhor que essa esculhambação. Eu vejo, por exemplo, o pessoal que está na liderança do governo, meu amigo Lindbergh, não estou ironizando, não, gostava e gosto muito dele, de repente está defendendo a Selic que batia quando era do Castelo Branco. Castelo Branco que era, não, o nome do cara? Roberto Campos Neto? Campos Neto. Roberto Neto, defendendo aquela boçalidade. Não tem pé nem cabeça isso. Defendendo as medidas do Banco Central, que eram horrorizadas por todos nós, no plenário, nas televisões, onde nós podíamos. Não está certo, é uma bagunça geral. Uma bagunça geral. Senador, tinha que ter o quanto programa. essas... Então, você vai apoiar o Lula? Eu vou apoiar um plano de governo que sirva ao Brasil. Senador, o Lula quanto é que... capaz de fazer isso? Com vocês. Senador, o quanto que essas conveniências políticas, elas prejudicam o debate político no Brasil, né? As pessoas têm um pouco de ojeriza da política, parece que a política anda ao lado, né, da vida do cidadão comum. É claro, você mudar de ideia ao longo dos anos é até saudável, né? A pessoa poder revisar as suas observações com relação ao mundo, com relação a tudo. Mas a política, ela muda de acordo com conveniências. Nesse sentido, isso prejudica também... Lá. Vamos ver se o senhor vai concordar comigo alguma vez até o final dessa entrevista. Vamos tentar. Vamos tentar. O que quer dizer política? Policidade. Ica, um sufixo que transforma um substantivo em adjetivo. Então, política é a administração da cidade. E, por extensão, do Estado e da nação. Política é uma coisa boa. Agora a gente está vendo que o processo político de administração das cidades, dos estados e do país está se transformando num jogo de poder. O governo do Lula está suportado no quê? Está suportado em cima das pessoas que nós rejeitávamos quando éramos base do governo que a gente achava que era progressista no Brasil, que dizem verdadeiras barbaridades, diziam barbaridades. Aqui no Paraná, por exemplo, o Lula veio aqui e fez a privatização da Companhia de Energia Elétrica junto com o Rato. É possível isso? Está tentando privatizar a Celepar, a Sanepar, a Companhia de Água. Vendeu o Porto de Paranaguá para Cargill, uma empresa americana que é familiar, não é nem de capital aberto. Então está tudo errado. Isso é poder. É jogo do poder pessoal. E é isso que é mal, não tem projeto. Não tem projeto. Vocês falaram no Ciro. O Ciro tem algumas coisas que ele traz para a televisão, para o debate, que é sensacional. Mas não são todas as coisas, é muita miudeza também.
É muito relógio quebrado naquela conversa toda. Mas E ele se fica no sai um partido, projeto- senador? Eu não sei, não tenho contato com ele para te dizer isso. O Lupe acha que fica e, na minha opinião, devia ficar. Devia ficar e devia se submeter também à elaboração de um... Se pergunta, quem você entrou no PDT para ser candidato a presidente da República? Eu entrei no PDT para colaborar com a política brasileira. Eu quero é ver o Brasil ter um projeto que nos leve ao desenvolvimento econômico, social, civilizatório. Agora, quem é o candidato? Pô, o que você me dá, desde que tenhamos um projeto? Eu tenho 84 anos de idade, esse garotão aqui tem 84 anos de idade. Eu estou fazendo política quase que desde que nasci. Eu estou nisso até do ponto de vista familiar. O primeiro partido político de esquerda foi fundado no Brasil pelo meu bisavô, Justiniano de Melo e Silva, Partido Operário. Foi fundado em Curitiba, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um sergipano. Era um partido de veso progressista, esquerdista. E eu acho que é o caminho que a gente tem que tomar. Que se me dá quem é que vai ser o candidato, se houver um partido, um grupo de apoio e uma proposta que transforme o Brasil a favor do nosso povo e da nossa gente. Estou aí para participar disso. Agora, não vou entrar nessa discussão do relógio, nem de quem pintou com o batom a estátua da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal. Tenho mais o que fazer na vida. Senador, o senhor falou que tem 84 anos, né? O Lula tem 74 e se questiona 79. 79. E o Lula tem 79 e se fala muito dessa questão, né? Será que ele vai conseguir, né, por conta da idade, um próximo mandato à presidência da República? Ele estaria bem para poder ficar mais 4 anos à frente da presidência da República? Essa discussão é uma questão de etarismo ou é algo que precisa se observar num candidato à presidência da República? É uma discussão absurda. Que se me dá a idade do Lula? Se ele não tiver um programa, se continuar vendendo Petrobras, vendendo água, vendendo energia, vendendo porto, vendendo tudo que o mundo não está fazendo, está no sentido contrário. Ele faz um discurso num sentido num dia, no dia seguinte, a ação dele é diferente do discurso. Eu admiro o Lula. Já disse publicamente isso várias vezes. Admiro o Lula, de onde ele veio, a vida dele. Esse cara é extraordinário. Mas eu queria um projeto para o Brasil. Eu não quero eleger o Lula. Eu quero o Brasil com um projeto de desenvolvimento soberano, nacionalista e a favor do nosso povo e da nossa gente. Eu não quero que ele diga desaforo, nem faça gracinha para o Trump. O Trump está, na história do mundo, está desmoralizado com as bobagens que ele está fazendo. Mas nós precisamos de uma resposta. Aí está um horror o governo Lula. Não sei se eu disse que está um horror, não está bom. Não está nada bom. Mas tem coisas positivas, a política compensatória. Agora, essa política compensatória do governo Lula não substitui a política de desenvolvimento que nós queríamos. Não substitui a política de educação, a política de crescimento, de energia elétrica, de energia de uma forma geral. Então, está faltando isso. O ministério é uma tristeza, o ministério do governo Lula. Mas eu quero um projeto para o Brasil. E eu acho que o PDT, vocês me perguntam, você entrou no PDT para isso? Disse ao Lupe isso. Entrei para colaborar nisso, num projeto de desenvolvimento para o Brasil, nacionalista, soberano, popular. Se a gente conseguir fazer isso, é uma maravilha. Agora, é o projeto do PDT? Minha gente, eu não estou mais defendendo o relógio quebrado, é um projeto para o Brasil. Os outros partidos devem entrar nisso também. O pessoal que pensa no desenvolvimento econômico sob a perspectiva do país deve entrar junto. Não é monopólio para um partido, mas que o PDT, que eu entrei, e que o pessoal concorda com isso agora, está de acordo, é uma maravilha, mas que vem também projeto para o Brasil, o que nós precisamos agora. E eu não acho difícil fazer isso, até porque o mundo está dando exemplos de caminhos a serem tomados a partir de agora. Você vê, a Alemanha e a França estatizaram a energia elétrica, energia de uma forma geral. O Brasil está privatizando. O Lula está privatizando a energia no Brasil depois de toda a conversa.
É tolerável isso? Para mim não é. Não é. Porque atrapalha o crescimento do país, o desenvolvimento possível. Então, este é o problema. Não estou atrás de pessoas, de líderes. Não estou atrás de animadores de plenários. Claro que o Lula é bacana, que ele cresceu para burro na sua vida, mas ele formatou a sua cabeça na Alemanha, na social-democracia. Está faltando um projeto para o Brasil. A Vale do Rio Doce foi vendida, ele deixou ser vendida. Puseram o Lessa na rua do BNDES, porque o Lessa queria retomar a Petrobras, queria retomar a Vale do Rio Doce. Então, são erros em cima de erros. Não estou atrás de pessoas, estou atrás de um projeto para o nosso país. Desta forma, quero dizer a vocês que, como parte necessária para a formulação desse projeto, eu não estou insatisfeito com o Banco Central, o Supremo Tribunal Federal. Não estou. Tá tomando e com o Banco Central? O Banco Central está uma merda. O Banco Central está um horror. Elogiado pela Gleisi e pelo Lindbergh, mas está um horror. É um horror total. Não podia ser assim. Você veja a briga do Trump com o Banco Central americano lá. A cada dia é um escândalo na mídia americana. Aqui não chega muito, porque aqui a nossa mídia protege o Banco Central. A política de investimentos, a polícia está protegida pela mídia brasileira. Está muito ruim. Está muito ruim. Está a favor do rentismo. É só o rentismo que vale. Nós estamos com 15% de taxa Selic, uma inflação de 5 e pouco. Não tem cabimento isso. Nenhum cabimento. Se criticava muito o Campos Neto pelo aumento de juros, dizia-se que ele estava sabotando o país, porque ele foi indicação do Bolsonaro, e o Galípolo manteve, né, senador, a alta taxa de juros, e a gente não vê. O senhor citou a Gleisi algumas vezes, disse que discorda dela em muitos pontos. A Gleisi é do mesmo estado do senhor, né, uma política aí do Paraná, e o Lula colocou a Gleisi para ser a sua ministra das Relações Institucionais. É um cargo importante, né, senador, que faz essa ponte, ou deveria dialogar o Executivo com o Congresso, né, ela é responsável por isso. No que o senhor discorda da Gleisi? Aí está errado, não é o Executivo com o Congresso, Andressa. É um programa de governo para o Brasil. Esse Executivo tem que ter um programa, para o Congresso, né? É um mercado persa, não tem programa. Não tem programa. E o então a Gleisi está sem muita função, já que não tem programa para aprovar. Eu criticava o Campos Neto, mas não era o Campos Neto, era o que o Campos Neto fazia, que continua sendo o que o governo atual está fazendo por um indicado pelo Lula, que tem maioria absoluta do Banco Central. Maioria absoluta. Então, falta o projetaço do Brasil, está todo mundo submetido à reeleição do Lula. Eu estou preocupado com o país, não é com a reeleição de ninguém. Senador, eu compreendo a sua colocação, e é o que a gente deveria discutir, né, em todas as eleições, projetos para o país, né, mais do que pessoas, né? Só que a política foi se empobrecendo ao longo dos anos, se personificando cada vez mais. A gente perdeu essa discussão do que é importante para o país, até o debate, né? Está cada vez mais difícil a gente acompanhar diálogos ali no Senado. Quando o senhor participou, era possível a gente ver mesmo discordâncias em alto nível do debate, mas hoje está um pouco mais complicado. Eu queria ouvir do senhor, o senhor chamou aí de rato o governador do Paraná, não me passou desapercebido, a gente está falando do Ratinho Júnior. Eu não. Mais uma vez, você está implicando comigo. Quando eu chamo o governador de rato, eu faço uma promoção do governador, eu faço um elogio, porque ele se chama de ratinho. Quando eu chamo de rato, eu dou um upgrade nele. Eu estou dizendo que ele é mais que um rato. É um rato. A gente vai ter que voltar nessa questão de nomes. Já entendi que o senhor está, né, colocando que o país precisa discutir ideias, propostas, concordo totalmente com o senhor.
E agradeço para o senhor discordar da gente de vez em quando, é importante a discordância, conseguimos dialogar, é importante que as pessoas entendam, né, que há ambientes para discordância. Eu não escutei. Achando as duas ótimas. Tá ótimo. Mas eu queria voltar à questão do rato. O senhor vai dizer que... Vamos ver se agora... Como é que o senhor vai me responder? O ratinho, ou rato, é um nome que está cada vez mais sendo comentado para uma disputa presidencial. Se ele tiver um bom projeto de nação, é alguém que pode chegar lá? De novo, você me faz uma pergunta absurda, minha querida Andressa. O cara vendeu a Copel, que vendeu junto com o Lula, vendeu a Copel, vendeu o Porto de Paranaguá, o cara que privatizou para as ilhas fiscais, o pedágio do estado do Paraná, que quer vender agora a informática toda a Celepar, pode ter projeto para alguma coisa? Esse é o projeto dele, né? O projeto dele é se promover sem dizer nada. Ele jamais viria num debate como esse que nós estamos fazendo aqui. Se você dissesse que a minha presença seria necessária, ele fugia do Brasil, ia para arranjar uma viagem para Londres. Não sabe nada. Não sabe nada. No começo eu achei que ele podia começar na política, crescendo, estudando e tal. Foi candidato a prefeito, eu estava no PMDB, até impulsionei o pessoal aí junto com ele, porque os outros eram direita demais, mas de repente ele é a direita inteira. Não tem nada na cabeça do rapaz. Se veja, ele vendeu a Copel por alguns bilhões, está gastando tudo isso em obrinhas no interior do estado. Faz uma rodovia nova na praia, um trecho de 50 quilômetros, outra não sei aonde, utilizando essa grana da Copel, por exemplo, que está custando uma fortuna o preço. Eu moro com a minha mulher numa casa que eu comprei do BNH há 46 anos atrás. Eu estou pagando R$ 1.100 por mês de luz. Eu e a minha mulher. Tem cabimento isso? Nossa. Mas ele pega esse dinheiro e vai e distribui aqui, distribui ali. Mesma coisa a Itaipu. Itaipu está dando dinheiro para todos os municípios e estados do Paraná e estado vizinho. Para quê? Não é nada estratégico, não é nada que reconstrua o Paraná. Nós estamos mal administrados. Eu não estou dizendo que estão roubando, percebeu? Eu estou dizendo que estão jogando fora os recursos por falta de capacidade de administração, de capacidade intelectual. É uma tristeza tudo isso. É uma tristeza. O país está olhando agora, né, para o ratinho. Agora, vocês acham que eu devia chamar o governador do Paraná de ratinho? De repente aparece aí a Andressa e disse que eu tenho que chamar de camundongo. Não. É rato. É uma promoção. Um upgrade. O país está de olho agora, né? Eleitoralmente, o mercado financeiro, está todo mundo de olho no ratinho, por conta, né, dessa disposição dele em disputar as eleições presidenciais. O Estado está privatizando a saúde, a educação, as ferrovias, a eletricidade, as energias todas. Mas nesse caso, senador, o senhor está discordando do projeto privatista ou da figura do governador? Aí não fica incoerente? A figura do governador, o que se me dá se o rato é um camundongo, um rato, uma ratazana? A figura do governador não me incomoda. Esse é um jogo publicitário, eles têm 48 rádios. O Ratinho, o pai dele era meu amigão. Eu tenho um Jeep aqui, 51, que é um presente que os Ratinhos me deram quando eu era governador. Eles eram meus amigos. Mas o problema não é esse, é que ele está fazendo o jogo da extrema-direita, sem ter a menor noção do que está fazendo. É muito ruim isso. Eu fui governador do Paraná 3 vezes, eu joguei esse estado para frente. E agora eu estou vendo tudo ser destruído, e essa destruição festejada pela mídia. Festejada pela mídia. E o Lula fazendo a mesma coisa, junto com ele. Junto com ele. E os meus amigos, que eram nacionalistas, progressistas, dizendo que está tudo certo. Dizendo que está certo o Banco Central, que tem que privatizar tudo mesmo. Então,
É esta barbaridade que nós estamos vendo no Brasil. O Ratinho, com a sua competência provada, que é a incompetência anunciada e provada, desmoraliza o Brasil sendo candidato a presidente da República. Candidato por quê? Para vender o resto? Sem uma proposta. Não tem uma proposta de educação, de saúde, de energia, de crescimento suportado no quê? Essa é a desmoralização total do Brasil. É a mesma coisa que você vê dos outros que são candidatos. O cara de São Paulo privatizando água, privatizando isso, privatizando aquilo, batendo na mesa, batendo martelinho em leilão. É uma coisa triste o que ocorre no nosso país. Por isso eu digo para vocês, não estou interessado em nada pessoal, nem em pessoas. Eu queria um projeto que levantasse o entusiasmo do nosso país e nos pusesse no caminho do crescimento, da decência. Não é impossível isso. Eu fui governador 3 vezes. Consegui fazer isso aqui, no Estado. Mas é isso. Senador, É por aí. A gente conseguiu... O Ratinho é de uma pobreza. Vocês já assistiram uma entrevista do Ratinho? É de uma pobreza intelectual lamentável, terrível. Mas é aonde nós estamos, é o país que nós estamos vivendo. Por isso que eu acho. Vocês dizem, mas você tem 84 anos. Experiência para burro, né? Fui presidente do Parlatino, fui presidente do Parnasul, fui presidente da União Europeia com os países sul-americanos. Tenho experiência para burro. Vi o que serviu essa privatização, essa financiarização da economia para a destruição da Grécia, para a destruição da França, para a destruição dos países europeus e submissão dos países latino-americanos. Eu estava lá presidindo. Eu era co-presidente, era um presidente latino e um presidente europeu. O europeu era um bom sujeito, era espanhol. E era eu, o outro presidente. Então nós temos que ver que esses erros estão sendo repetidos, mas o mundo está rejeitando isso. E nós estamos aí, vocês me perguntam quem poderia ser o candidato a presidente do Brasil. Não é quem poderia ser. O que nós queremos como proposta de país. O que nós queremos para o nosso povo, para a nossa gente, para o nosso desenvolvimento. Tem que brigar por isso. Vocês devem ter se surpreendido, vocês me ligaram. É uma entrevista aí que você faz já. Eu estou procurando lugar para falar. Não, foi ótimo, a gente agradece muito. A gente queria muito ouvir o senhor com relação a essa questão do Alexandre de Moraes, né? A gente está tentando explicar essa trajetória do Moraes e, claro, ouvir o senhor também sobre a conjuntura política do país, pela experiência que o senhor tem, pelos cargos que o senhor ocupou, pela relevância que o senhor tem na política. Senador, a gente resgatou aqui um trechinho da Glaze, que eu comentei com o senhor, que ela falou lá na sabatina do Alexandre de Moraes, onde ela cita o senhor. Não vou colocar o trecho todo, antes que o senhor me peça, porque não daria tempo, mas depois a gente te manda, mas só para ver se o senhor recordar. O senhor não estava lá na comissão, o senhor estava, acho que no plenário, né? Não era da comissão na época, mas para o senhor recordar um pouquinho o que a Glaze andou falando ali do senhor. Vamos colocar, produção? Eu não estava, não. Dificilmente eu me recordar do que eu não ouvi. Exatamente, vamos te mostrar. Aliás, ministro Alexandre, o senador Roberto Requião fez um pronunciamento na semana passada no plenário que eu achei digno de ser ouvido por todos os senadores. Ele começou dizendo que contratou um especialista jurídico para orientá-lo em relação a se apoiaria ou não a sua candidatura ao Supremo e para orientá-lo na sabatina. E leu uma série de questões que esse consultor, que esse especialista jurídico orientou. E ele terminou dizendo, o especialista jurídico que me orientou aqui é o senhor Alexandre de Moraes. E disse ele, se o senhor Alexandre de Moraes fosse senador, não votaria no indicado Alexandre de Moraes. Porque eu não consigo conceber que as teses não se vinculem às posições e aos comportamentos. Será que de novo nós vamos assistir na República alguém pedindo para a gente esquecer o que escreveu? Aliás, é típico do PSDB, porque quem pediu isso na primeira vez foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, de novo, nós vamos ter aqui essa solicitação. Vossa Excelência...
Tá aí, senador. É a Gleisi falando justamente o que eu trouxe aqui no início da nossa entrevista. Ela cita uma fala do senhor sobre o ministro Alexandre de Moraes, que nem o próprio Moraes o escolheria. Eu votei no Alexandre de Moraes. Eu analisei isso tudo e votei nele. No começo resisti muito, quem via de São Paulo, aquele esquema do Temer e tal. Mas eu acabei votando no Alexandre de Moraes e não me arrependo do voto que dei. Eu não vou dizer para você que me agrada todas as posições que ele toma e tal, mas não me arrependo. Ele está contribuindo para o país com coragem. Se não tivesse Alexandre de Moraes, o Bolsonaro já tinha tomado conta do Supremo. E não precisava nem um sargento e um cabo. Então, o Alexandre de Moraes, a meu ver, deve ser aplaudido hoje. Eu não estou dizendo a vocês que ele é perfeito. Aliás, perfeito nem eu me considero também, né? Mas ele é importante e é necessário nesse momento. Muito bem, senador. Agradecemos muito a participação do senhor aqui. Muito bacana. Conseguimos falar de muita coisa aí. Expectativas políticas, eleição, cenário atual, Alexandre de Moraes. Obrigada mesmo. Senador, quando estiver em Brasília, convidamos o senhor para vir aqui no estúdio do Metrópolis para a gente conversar mais. É o que eu ia dizer a vocês. Se estiverem em Curitiba, estão as duas convidadas a tomar um chá comigo aqui. Obrigada. Até mais. Combinado, só para tomar um cafezinho aqui com a gente. Um abraço para o senhor e boa semana. Aí, Andresa, falamos sobre muita coisa, mas ainda